rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos hoje fazendo um programa muito especial, um programa que toca profundamente no meu coração, porque é o programa que estamos comemorando 1 ano do programa Mãos Amigas, desse trabalho que foi iniciado com a proposta de trazer você, ouvinte, para perto de nós. E com certeza, cada vez mais a espiritualidade vai trabalhar para que nós nos aproximemos. E já que o programa é tão especial e comemora o nosso 1º ano de trabalho, eu convidei o nosso Raildo Bandeira, que é meu pai, e que está sempre presente comigo, me ajudando, me incentivando, trazendo grandes contribuições, quer com livro, quer com ideias. Então, por isso eu quis trazê-lo para comemorarmos juntos esse 1 ano de trabalho. Boa noite, pai Raildo, seja bem-vindo. Boa noite, filha amada. É bom demais, né? Quando se tem um propósito, não é um firme propósito, no ideal do bem, do bom, do que é belo, do que nos ensinou o Cristo. Fazer o bem sempre. E daí você vê, quando menos imaginou, passou 1 ano, né? E se bem olharmos, o que é 1 ano na esteira do tempo? Nada, não é verdade? Mas para nós humanos, nós ainda na carne, isso representa um longo tempo. Quantas dificuldades, quantos suores, né? São despendidos, você mesmo antes já falava do quanto da sua emoção iniciando o programa já com 1 ano. É porque aquilo que nós fazemos com amor, fazemos com sentimento, tudo cada vez mais é uma coisa nova. Não existe repetição, né? E quando fazemos com amor, então aí a coisa fica bem mais, o compromisso cresce, né? E nós crescemos com esse compromisso, crescemos com essas ideias. Parabéns, filha amada, por 1 ano de programa. Persevere sempre. Obrigada, pai. As palavras do Senhor, para mim, são de grande incentivo, porque eu sei que parte de um coração que ama. Então é isso, meus irmãos. Acho que se a gente não tiver cuidado, termina um rasgando seda para o outro, e vocês aí ouvindo no meio desse amor, né? Desse trânsito de amor, de mim para com meu pai, dele para comigo, e de nós dois para com o programa Mãos Amigas, que é um programa de mãos, construído por mãos que são amigas. Eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, que existem essas mãos que vêm do alto, dos nossos mentores espirituais, de Jesus, comandando a todos nós, de Viana de Carvalho, que é o mentor espiritual da Rádio Brasil Espírita, e nós agradecemos a eles neste momento. Eu queria, inclusive, convidar vocês que estão ouvindo a rádio agora a fazermos uma prece a Jesus pelo programa Mãos Amigas e por todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita e por todos os trabalhadores da Rádio Brasil Espírita, todos os comunicadores que se reúnem nessa família RBE. Então vamos juntos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, rogar ao querido Mestre de amor que fortaleça o nosso ânimo, que nos dê muita fé, muita perseverança, que nos dê força e coragem para seguirmos adiante, desbravando esse mundo todo, propagando a doutrina do amor e o Evangelho de Jesus que toca, que reforma, que ilumina os nossos corações. Querido Mestre amado, eis-nos aqui, Senhor.
Nós estamos agora agradecidos pela oportunidade do trabalho que surgiu na Rádio Brasil Espírita e te pedimos que neste momento direcione a tua falange amiga a nós que estamos aqui, a todos os ouvintes da RBE. Que todos nós, comunicadores e ouvintes, sejamos propagadores do teu bem, do teu amor, do teu evangelho. Nos ajuda, Jesus, a carregarmos a nossa cruz com a fé e com a luz do conhecimento. Gratidão, querido mestre, por tantos ensinamentos que provêm da doutrina espírita, que iluminam nosso ser e fortalece a nossa caminhada. Fica conosco, Jesus. Fica conosco no programa de hoje e por todo sempre ilumina todas as rádios espíritas, todos os programas, todos os canais do YouTube, das redes sociais que se propõem a propagar o amor. Quer sejam espíritas, católicos, evangélicos, qualquer um, Senhor, que possam, todos nós, que possamos juntos propagar o amor e permitir que o amor floresça e cresça dentro de nós e para a humanidade inteira. Assim seja. Assim seja. Então é isso, meus amados, meu pai Raildo e meus queridos amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Para iniciar o nosso programa, eu trouxe uma frase, uma orientação de Herculano Pires, do livro O Homem Novo. E aí a gente vai começar aí nossa conversa. Herculano Pires diz assim: o homem novo que nos dará um mundo novo é tão velho quanto os ensinos espirituais do mais remoto passado, renovados pelo Evangelho e redivivos pelo Espiritismo. Sem amor não há justiça. E sem verdade não escaparemos à fraude, à mistificação, à mentira, à traição. Trabalho espírita é a continuação natural e histórica do trabalho cristão, que modificou o mundo antigo. Nossa luta é o bom combate do apóstolo Paulo. Despertar as consciências e libertar o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. Então, é esse conteúdo que nós viemos hoje trazer para vocês a respeito do trabalho no bem. Esse trabalho no bem, será que faz bem? Faz mais bem a quem? Né? Então, essa é esse questionamento que nós lançamos para vocês, e Herculano Pires começa a nos trazer essa perspectiva, essa visão do trabalho, do homem novo. E aqui eu vou iniciar e depois daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor. Nós vemos que Herculano Pires fala com relação a um homem que se renova com o conhecimento e que se renova por meio do evangelho que começa a assumir para a sua vida. Então, o quanto esse conhecimento ilumina a todos nós. Porque na ignorância nós agimos muito mais por instinto. Mas a partir do momento que o conhecimento nos chega, nós começamos a despertar a consciência e caminhar mais lúcidos. Não é isso, meu pai? Com certeza, filha. Esse conhecimento do Evangelho, a cada vez que nós nos aprofundamos, nós vamos nos esquecendo, deixando o nosso lado do eu egoísta, né? Do lado do ego, ou ego propriamente dito, para vivermos para o outro e com o outro. Não fazer as coisas com a satisfação, eu fiz. Né? Porque aí é o ego puro. O trabalhar, o fazer o bem, pensando no outro. E na medida em que eu penso no outro, fazendo bem ao outro, eu estou fazendo bem a mim. Mas sem essa preocupação dessa visão imediatista, dessa visão materialista. Não é? Porque, como diz um dos maiores, um dos best-sellers do mundial, da literatura mundial, o Og Mandino, na área de vendas, ele diz que ele vê tudo como uma coisa materialista. Ele diz que nós não damos sorriso sem cobrar que o outro nos devolva aquele sorriso. E isso é puro egoísmo, é o materialismo puro.
o que nós precisamos é exatamente disso, à luz do Evangelho de Jesus, nos desprendermos, darmos com o amor, botando o amor à frente de tudo. E onde está o amor, independentemente da religião que venha se professar, tudo floresce, tudo caminha, tudo vai em rumo ao nosso Criador. O senhor falando e eu pensando também nessa questão do amor, né? Justamente essa questão do amor condicionado. Muitas vezes nós condicionamos a necessidade desse retorno, e tem a ver com a nossa fragilidade. Porque nós não precisamos ficar preocupados com quem vai nos ouvir, né? Quantos estão nos ouvindo. Então, essa é uma preocupação muitas vezes distanciada da fé, que apenas faz o trabalho e sabe que a espiritualidade está conduzindo tudo. Então, quem vai ouvir esse ou aquele programa, esse ou aquele conteúdo, é aquele que necessita dele. Seja hoje, seja amanhã. Então, com certeza, quando nós amadurecemos, nós começamos a despertar essa consciência de que eu preciso fazer o bem, porque o bem que eu faço é um bem que eu faço a mim. Primeiramente, eu sou a grande beneficiada e não preciso esperar do outro nada, retorno algum, porque nós começamos a desenvolver uma fé que sabemos a certeza de que a devolutiva vem de Deus. Inclusive, nós nem precisamos esperar, eu vou fazer porque eu quero que Deus me dê de volta, não. Eu vou fazer porque eu quero despertar em mim essa riqueza íntima de ser bom, de ser bondoso. Então, o quanto esse trabalho no amor, por isso que a doutrina espírita tanto propaga que fora da caridade não há salvação, porque nós, exercitando a caridade, nós começamos a despertar em nós bondade. Como é que eu vou conseguir despertar esse sentimento bom se eu não experimento? Então, se a gente fica sempre recebendo de Deus todas as bênçãos e não propagamos essa bênção, muitas vezes a gente não consegue despertar em nós essa riqueza, porque à medida que eu saio de casa e vou a uma instituição de longa permanência, eu vou a um presídio, eu vou desenvolver algum trabalho na casa espírita ou em qualquer outro lugar, um trabalho no bem, e quando aquele outro que recebe esse trabalho, ele devolve um olhar de alegria, um olhar de compaixão, né? Um olhar que desperta em nós. Esse olhar, com certeza, nós somos fonte de energia. Então, esse olhar retorna para nós como uma energia que nos toca e nos faz bem. É um alimento. Não é? Nós nos alimentamos desse bem. Não é isso? Com certeza. E aí, vejamos, à medida que nós vamos nos desprendendo, né, dessa necessidade do quantitativo, de quantos estão a assistir, ou não, isso não é o objetivo. Um coração só que tenhamos tocado, que uma ação tenha tocado, já vale por muito, não é? Vale todo o esforço, porque é exatamente esse toque, essa coisa do filho pródigo, do filho voltar-se ao pai. E quando isto acontece, é uma coisa que nos dá força, nos engrandece, nos faz crescer, nos faz buscar força, buscar aquelas expressões mais amáveis possíveis, de coisas assim, admiração convosco mesmo, de que eu fui capaz, mas não aquele pensamento egoístico, mas o pensamento do bem fazer, da satisfação de fazer, de buscar auxiliar. E quando se está nessa trilha, não há retorno, não é? É só crescimento, é só evolução, não tenhamos dúvida. E Jesus, eu lembrei agora, o quanto Jesus nos convida a sermos pescadores de homens, a lançar essa rede. Porque você, amigo ouvinte, que ouve a Rádio Brasil Espírita neste momento, e se sente tocado por um ou outro ensinamento, e sai por aí propagando esse amor, muitas vezes, às vezes até por
pela ausência de palavras, mas pelo sentimento. A tua atitude começa a ser uma atitude de alguém que está despertando para o bem, que não se queixa mais, que evita as irritações. É alguém que começa a se modificar gradativamente, e isso gera uma onda de energia diferente por onde você passa. E os teus amigos, a tua família, começa a identificar em você alguma mudança. E mesmo no teu silêncio, você começa a pescar homens para Jesus. Nós estamos agora nesse processo de transformação planetária, né, de regeneração planetária. E nesse mundo que está saindo de um mundo de expiações e provas para um mundo regenerado, o quanto Jesus espera por nós? Que nós propaguemos o bem, que nós trabalhemos no amor, que sejamos, inclusive, persistentes, porque muitas vezes somos tentados a parar. Recebemos, sim, influências de irmãos que não querem a prosperidade do amor. Por quanto nós somos influenciados e precisamos ser persistentes. E quanto maior a influência, Jesus quer de nós o quê? Resiliência, força, coragem. Não é isso? Exatamente. E essa medida, essa forma, lembrou-me umas palavras de Francisco de Assis, que essas nossas ações, devemos propagar o Evangelho pelo comportamento, como nos mostramos, o novo homem, a nos mostrarmos com a sociedade, de modificação interior, né, sem dizer eu mudei isso. É o Evangelho usado sem palavras, mas, se possível, usa as palavras. É o comportamento mudando. Quando você consegue mudar, ter essa autotransformação, você tem o conhecimento e começa a se autotransformar, você consegue transformar o seu meio. Por mais que você não acredite nessa proposta, mas ela acontece. Você começa por modificando, você começa por modificar a família, dentro da própria família, no seio familiar, no seu ambiente de trabalho, e aí há uma propagação, porque o amor ele se propaga, e não há como se comprimir o amor. Isso, com certeza. Eu lembrei agora de uma situação. Existem pessoas muito reativas. Então, vamos supor que você seja uma pessoa extremamente reativa, que discuta facilmente, inclusive dentro de casa. Aí você começa, por meio da tua autorreforma, autoiluminação, começa a conter essa reatividade. Aí chega a esposa que está acostumada com a tua explosão, ou então chega o marido que está acostumado a soltar qualquer faísca que você explodir, e observa que no dia a dia você está explodindo menos, está cada vez menos reativo. E isso desperta no outro, acho que estranho, ela está brigando menos, ele agora não explode mais, ele não tem mais aquele ataque de fúria, de cólera. E aí o que é que acontece? O outro começa a entender que não adianta mais jogar essa faísca para cima de você, porque você é um homem que não deseja mais ser reativo ao mal. E esse teu despertar de consciência, que ajuda na regra do dia a dia, que é aquela questão de não precisar usar palavras, mas com as próprias atitudes, demonstrar o Cristo que está começando a habitar dentro de nós, então isso vai com certeza modificar o ambiente, inicia principalmente dentro de casa. São essas atitudes novas, renovadas pelo Evangelho Redivivo. Então a doutrina espírita, ela nos traz esse uso para nos doutrinarmos, né? É o uso do dia a dia, do cotidiano. São palavras que educam. Eu trouxe agora um livro pequenininho, o livro Palavras da Coragem. Ele foi psicografado por Chico e por Carlos Bacelli. E Dr. Bezerra de Menezes é um dos autores do livro. Ele traz uma linda orientação falando de tarefa abençoada, que são orientações, que são esclarecimentos. Dr. Bezerra diz assim: tarefa abençoada é o trabalho espiritual a que te dedicas.
dentro dele faze sempre o melhor. Então, começa aí a orientação do Dr. Bezerra, né? Dentro dele faze sempre o melhor, é o melhor que eu posso fazer. Inclusive, assim, quando você, por exemplo, ouve uma mensagem ou recebe uma mensagem espírita, você está lendo o livro e aquela frase te despertou e você propaga. É propagar esse bem. Então, faze sempre o melhor. É uma tarefa espírita. As tarefas não precisam ser tão grandiosas. Pequenas tarefas é como se eu estava comentando, meu pai. Pequenas tarefas, a gente não tem dimensão do quanto repercute na vida social daquele ser. Muitas vezes é alguém que leu, para ele serviu, e ele começou a usar. Não é isso? O senhor quer fazer aí algum comentário? Ô, filho, acho que houve uma queda aqui outra vez da internet e ficou truncada essa mensagem para mim, tá entendendo? Você começou, mas eu não tive condições então, eu vou dar de continuidade, fazer. daqui a pouco o senhor faz parte, né, da vida digital. Isso. Vamos lá, eu acabei de comentar com os ouvintes o quanto nós precisamos fazer sempre o melhor, seguindo essa orientação do Dr. Bezerra, quando pensamos numa tarefa do bem, que é o trabalho espiritual, seja ele qual for. Né? Um trabalho, ele pode ser uma frase que você publica, que multiplica, é um trabalho espiritual que se faz. E ele continua dizendo, não permitas que as tuas imperfeições empanem o brilho das tarefas sob a tua responsabilidade. Então, nós temos as nossas imperfeições, não é isso? Que muitas vezes a gente permite que ela cresça. Não sei se o senhor está conseguindo ouvir, a internet acho que não está tão legal. Melhorou agora um pouco, agora. Mas está truncando, está caindo. Certo. Então, vamos seguir. Apaga-te quanto possas, para que a luz do Senhor resplandeça. Anula-te para que o Cristo consiga viver por ti e em ti. São lindas orientações do Dr. Bezerra. Não é isso? Com certeza, filho. Vejamos. Mostra aí da simplicidade. Não importa o que você desempenhe, onde quer que você desempenhe a sua tarefa, que ela seja feita com amor. Não é? É aquela pessoa que desempenha o mais humilde serviço e o faz com amor. Esse que é o nosso papel. Quantas vezes nós queremos escolher o tipo de serviço a prestar, né? Nos achando já dentro do egoísmo, do nosso egoísmo ainda, que somos superiores. Uma forma de mostrar a sua superioridade é escolher o tipo de tarefa que você vai desempenhar. Onde aquela pessoa que está ali na faxina, na limpeza, é tão importante quanto. E às vezes, e as mais das vezes, muito superior a você, espiritualmente falando. O nos entregarmos, nos abandonarmos, nos entregarmos à tarefa, nos anularmos enquanto pessoa no seu egoísmo. Não é? Que floresça o self e não o ego. Que enquanto estiver em nós preponderando o ego, nós vamos estar dando ainda essas pequenas caminhadas, trôpegas caminhadas, as caminhadas de quem está aprendendo a andar. Inclusive, tem a ver com esse despertar o Cristo que vive em nós. Exatamente. Porque um dia nós progrediremos para essa angelitude. Então, despertar o Cristo é nos anularmos enquanto personalidade, não é? E deixar que o Cristo cresça. Então, o objetivo não é que você apareça, que eu apareça, que o Senhor apareça. O objetivo é que o Cristo apareça. Porque o trabalho no bem é um trabalho de propagação do Cristo, que é o nosso guia e modelo. Veja a Madre Teresa, né? Foi dita a ela uma vez que nem por 1 milhão
Aquela pessoa daria um banho, faria qualquer coisa com um pobre, e ela disse: também não. Eu faço por amor. Né? Quando o amor, nós aceitarmos o amor como imperativo na nossa vida, aí nós realmente estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho da regeneração. Que estamos falando muito do mundo de regeneração. Vejamos essa pandemia, o que temos nos modificado interiormente. É verdade, é necessária a vacina, né? As vacinas são necessárias, mas muito mais necessária ainda é nós inocularmos em nós o homem novo. Né? A nossa modificação tem que ser espiritual. Isso. Não a modificação de fora para dentro, mas de dentro para fora. Nos transformarmos. Porque as epidemias, as endemias, elas vão, enquanto o homem não se modificar, elas vão estar aí, a nos ensinar. Tem um papel muito mais do ensino. Agora, cabe nós despertar para esse ensino. Nós vemos aí, é comum, as pessoas não ligarem para, né? Não observarem a mensagem que essa pandemia está trazendo. Inclusive tem a ver com o ouvir no silêncio. Né? Esse ruído todo que a pandemia traz, nós precisamos começar a buscar entender o que quer me ensinar. Todo esse processo, né? É uma questão de reflexão íntima e de busca íntima. Então, vamos lá, que segue Dr. Bezerra dizendo assim: não tenhas outra aspiração que não seja a de cumprir com os teus deveres, em louvor do ideal que abraçaste. Sê a palavra de bom ânimo aos companheiros desalentados, o amigo que compreende e auxilia sem nada exigir. As boas obras reclamam a perseverança dos que a elas se entregam. Porfia no bem de todos e a vida se te fará um caminho de luz. Nunca desconsideres a ninguém. Lembra-te de que toda tarefa de amor, para se firmar entre os homens, não dispensa o concurso sábio do tempo. Ainda hoje o Cristo prossegue lutando pela edificação do reino divino na terra. Ante incompreensões serve mais. Ante críticas silencia. Sofrendo, ora e espera por Deus. A oportunidade que desfrutas agora no serviço do Evangelho, nas bênçãos da doutrina espírita, é a melhor de todas as que já tivestes para escalar os degraus da redenção. Que mensagem profunda, não é, meus ouvintes, queridos amigos e meu pai? Linda, né, minha filha? Então, ela é completa, ela dá tudo desse momento que nós estamos vivendo. Se nós bem atentarmos para esta mensagem, ela é atualíssima. Não é? Enquanto nós não nos despertarmos para o eu espiritual, para o que eu sou espírito. Eu estou de passagem por aqui. A Terra me serve de escola. E enquanto eu assim não entender, eu vou estar nesse ir e vir, né? Já há quantos e quantos milênios, quantas e quantas vezes reencarnamos e não valorizamos a escola da vida. E agora, com esse mundo de regeneração que se faz, agora ele não tem, não é? Aquele que não tiver obtido, digamos assim, vamos usar a linguagem escolar, as notas suficientes, não mais, não é? Haverão de herdar a terra. Não é por necessidade, não por castigo, porque castigo não existe. Né? Mas para fazer despertar aquilo que nós hoje temos a oportunidade,
a oportunidade e estamos abdicando desse entendimento, dessa oportunidade de sermos mais caridosos, começando por ser caridosos conosco. Não está nos autopunindo por erros, por falhas, nos perdoarmos, entendermos melhor nossos irmãos e assim também os perdoar, porque na medida em que eu me conheço, eu passo a conhecer melhor o outro. O que seria uma cobrança, eu vou ver como uma necessidade. Não, aquele tem uma necessidade de apoio e não ver como uma agressão. Eu estou vendo, hoje eu vejo agressão, mas se eu me modifico, eu vejo no outro uma necessidade de um amparo maior, que está ali a nos cobrar. E a minha insensibilidade não está deixando que eu veja. É essa transformação que precisamos. Eu acho lindo quando a gente começa a refletir a respeito das coisas de Deus, desses ensinamentos divinos, que nós começamos a entender e observar o cuidado do Pai, desse Deus que nos ama. E realmente nós começamos a identificar a real presença da fraternidade. Porque quando Jesus nos convida a sermos bons e a divulgarmos esse amor, o seu evangelho, as palavras que edificam, Jesus está nos utilizando para auxiliar outros irmãos. E o quanto também nós já fomos beneficiados ao longo de tantas encarnações por tantos irmãos que já despertaram mais do que nós ao amor. E até hoje, constantemente, isso é uma cadeia que vem do alto e vem até os seres mais ignorantes, mais equivocados. Com essa perspectiva, a gente começa a entender que nós somos irmãos, que nós somos realmente uma família, um auxiliando ao outro. E quanto mais eu sair de mim em direção ao outro, mais benefícios eu terei, porque serei mais feliz. Então, o quanto se desperta, inclusive essa felicidade é independente da matéria, é independente do gozo material, independente das posses, porque é algo que o valor monetário ele não consegue comprar, inclusive não consegue medir. Quando o Dr. Bezerra diz que esses frutos virão, nós teremos esse caminho abençoado, é porque à medida que eu saio de mim e me dou, saio de mim, me ofereço a minha melhor parte, oferecer o melhor que nós temos ao outro, naturalmente os caminhos vão se iluminando, vão florescendo. Então, por mais é como o senhor fala, quando a gente desperta esse bem, que nós ainda estamos no processo do despertar, mas quando despertamos esse bem, os equívocos do outro não me doem tanto. Porque quando é que o outro me afeta? Ele me afeta quando eu ainda tenho essa inferioridade. O outro agride a nossa infância espiritual. Quanto mais aquele irmão ele é incômodo para mim, então eu preciso entender o que é que eu tenho que está refletindo tanto em mim. O que é que me incomoda tanto em mim, não é nem nele. Porque se você tem muita dificuldade de lidar com uma pessoa ou com aquele grupo de pessoas, observa o que você tem em si que te angustia tanto. Porque à medida que nós crescemos, que amadurecemos no amor, aí realmente nós nos afetamos menos. Nós somos seres que apenas amamos. Aí existe esse exemplo grandioso que nós temos na doutrina, que é Chico Xavier. O quanto o Chico foi para o programa de hoje de comemoração de 1 ano de programa Mãos Amigas. Nós temos o exemplo do nosso Chico Xavier. O quanto o Chico foi trabalho. O quanto o Chico foi doação. O quanto o Chico não reverenciou as posses. Chico vendia livros absurdamente, mas não ficou com nada. Apenas distribuía essas rendas, fazia caridades. Então, é um exemplo de um ser que já, com certeza, distante ainda do nosso processo, mas que nos ensinou profundamente. E Jesus, tão bondoso, envia Chico para ser um exemplo próximo para nós.
da doutrina espírita, nós que estamos despertando aí para esse conhecimento iluminado. É um grande irmão que nós temos, né, pai e queridos irmãos ouvintes? E se fizermos aí, qual foi o modelo e guia que não é a Terra, veio à Terra, né, que Deus nos enviou, foi Jesus. Nós podíamos fazer aí dizer que Chico foi para o Brasil, né? Aquele espírito que o Brasil necessitava, que nós necessitávamos, não é? Com aquela humildade, que foi a maior marca do Chico, a humildade. E quando se é humilde, aí você é rico em tudo. E ele se sentia rico porque essa humildade lhe trazia o amor. E só é verdadeiramente rico o rico de amor. Isso, muito bem, meu pai. Eu recebo a sua emoção. Eu falo de Chico e me emociono muito também. Porque Chico realmente foi esse ser humilde, altamente iluminado e que nos deixou esse legado. Hoje nós estamos aqui, neste momento, estudando a doutrina, porque muitas e muitas obras vieram daquelas mãos de trabalho, daquelas mãos de amor. Quantos livros ao longo desse 1 ano do programa Mãos Amigas vieram das mãos do trabalho de Chico Xavier, que permitiu que espíritos altamente iluminados nos trouxessem a sua mensagem, não é? Eu vou ler agora um poema, depois o senhor pode comentar e a gente finaliza o programa, tá bom? Eu vou ler um poema que tem a ver com tudo que nós conversamos até agora. O poema é do nosso poeta, irmão Casimiro Cunha, no livro Correio Fraterno, psicografado por ele, pelo nosso amigo Chico Xavier, por esse grandioso irmão que nós temos tanto carinho, que nesse momento, inclusive, direcionamos o nosso afeto a ele. Então, o nosso irmão Casimiro fala sobre o serviço, dizendo que ao servir na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se tivesse nos braços o corpo do teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisse expulsando o coração de seus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como o raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças, cada dia, que é preciso servir sempre como Jesus serviria. É o poema de nosso irmão Casimiro, que apenas complementa o nosso programa. E aí eu deixo o senhor fazer as suas considerações finais, inclusive peço que o senhor faça uma prece finalizando o nosso programa. É a moldura, né? Essa prece, esse poema de Casimiro Cunha é a moldura a linda moldura do retrato que nós estamos aqui falando, não é? Imaginemos de tudo quando nós falamos, isso é a moldura, tá certo? De uma boa, de uma foto, de uma paisagem, de uma coisa linda de Deus, não é? Que é o nosso caminhar, que é a coisa, nós vermos as pessoas com a caridade, de que precisamos dessa caridade primeiro nascer em nós.
Porque muitas vezes não se é caridoso com o outro, não é por pura ignorância mesmo, porque não se é caridoso consigo. E por ser por demais cobrador de si mesmo, aí você começa a transferir para o outro. E quando, conforme nós falamos, todas essas questões estão dentro de nós. E quando nós vemos o outro com um olhar, mudamos esse olhar, saímos da antipatia para a empatia, né? Vamos ver no outro um necessitado, ou sou eu o necessitado. Talvez não é o outro, sou eu. E eu me modifico, e nós nos modificamos. E é essa a razão maior, né, dos ensinamentos espíritas. É você vivenciar, você sentir, como nos diz Alcione. Entender, estudar, entender, vivenciar. Sentir e vivenciar. Se eu não vivencio o que estudo, se eu não vivencio o Evangelho, o que é que eu estou fazendo? O que estamos fazendo de nós mesmos? Estamos nos enganando. Não é verdade? E vamos rogar ao Deus Pai Todo-Poderoso para que Ele continue te dando forças, ânimo, para prosseguir nessa jornada. Prosseguir com esse empreendimento de amor, de despertar de consciências, sem a preocupação do quantitativo, mas buscando sempre a qualidade, o sentimento maior, para que possas, através do programa, tocar os corações dos nossos irmãos. Quantos necessitados existem? Nós não temos a menor condição de quantificar o número de pessoas necessitadas, a começar por nós. E que o Cristo de Deus, que o Dr. Bezerra de Menezes, que a Mãe Santíssima te cubra de bênçãos e que possa esse programa ser hoje 1 ano, amanhã 10 anos, amanhã 30 anos, 50 anos, o que Deus permitir. Mas que não desistas, mas que persistas sempre. Estais a serviço de Deus. Que assim seja. Como é que eu falo agora, né? Como é que eu vou conseguir falar agora, depois dessa emoção toda? Meus irmãos, acho que a palavra é gratidão. Gratidão a Deus por nos ter criado. Gratidão ao Cristo por ser o nosso mestre, o nosso amigo. Gratidão aos nossos mentores espirituais, porque nos guiam, porque estão conosco. Gratidão aos amigos da fraternidade, aos amigos da vida, a família que nós conquistamos. Gratidão à Rádio Brasil Espírita pelo espaço. E gratidão a você, ouvinte, porque está sempre conosco. Que Jesus te abençoe grandemente neste momento. Sem vocês, a Rádio Brasil Espírita não teria razão de existir. E a minha gratidão eu externo ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é um amigo do programa Mãos Amigas. Eu sei que posso contar com o Senhor a todo tempo e que o seu carinho, ele é muito sincero. Eu sinto e eu sei. Então, meus irmãos, a gente finaliza agora o programa de 1 ano. 1 ano de programa Mãos Amigas. É festa para a gente. Eu tenho certeza que para os amigos espirituais também. Então, sintam-se todos abraçados. Eu queria poder distribuir bolo de comemoração para vocês, mas sintam esse doce do amor no coração de cada um, na alma de cada um. Que Jesus esteja nesse momento com vocês e sigamos juntos.
O programa vai abrir cada vez mais espaço para essa troca e nós contamos com vocês para nos auxiliar e para nós sermos mãos uns dos outros, mãos amigas. Vamos juntos, sigamos juntos. Até o próximo programa, até a próxima quarta-feira, que Jesus abençoe a todos e tenham um restante de semana muito abençoado. Às 21h30 da quarta que vem, nós aguardamos vocês. Tchau, tchau. Obrigada, paizinho. Te amo. Te amo muito.